Pessoal, nesse vídeo 13 a gente vai iniciar as aplicações físicas, né, em situações físicas da lei de Gauss. Em particular, a gente vai utilizar a lei de Gauss para fazer o cálculo do campo elétrico. Tá legal? Lá nos primeiros vídeos, né, do curso, a gente tratou algumas situações onde a gente tinha uma distribuição de cargas, você dividia aquela distribuição de cargas em elementos de carga infinitesimais e calculava, né, usando a lei de Coulomb, o campo elétrico que cada elemento de carga cria num ponto do espaço e fazia uma integral do campo elétrico, uma integral sobre toda a distribuição de cargas para achar o campo elétrico total de uma distribuição de cargas num certo ponto do espaço, né? Então a gente fez alguns exemplos nesse sentido. Um dos exemplos que a gente tratou e que deu um certo trabalho para a gente, né, deu um bocado de conta, né, para a gente resolver, foi o caso do fio infinito. Né? Eu tenho, digamos aqui, né, um fio bastante comprido, né, um fio bem compridão, uniformemente eletrizado, com densidade linear de cargas lambda, né, lambda é carga por comprimento, tá, uniforme, tá bom? Digamos que sejam cargas positivas. E aí eu tenho, por exemplo, um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto aqui, ó, né? Um ponto P, aqui qualquer, né? Que está a uma certa distância Y do fio. Tá? Se o comprimento do fio é muito maior do que a distância do ponto onde eu estou querendo avaliar o campo até o fio, eu posso fazer essa aproximação de fio infinito. A gente fez isso lá no capítulo de campo elétrico, né? Um dos primeiros capítulos que a gente estudou. Então, o que a gente fez? A gente traçou um sistema de coordenadas, x e y, né? E aí a gente dividiu esse fio infinito em pedacinhos de carga infinitesimais, usando a lei de Coulomb, calculamos o campo elétrico que cada elemento de carga estabelece naquele ponto, e aí fazendo uma integral de menos infinito até mais infinito, integrando o campo elétrico, né? De menos infinito até mais infinito, a gente conseguia achar o campo elétrico total naquele ponto P. E aí eu mencionei com vocês o seguinte, quando a gente fosse estudar o capítulo de lei de Gauss, a gente ia voltar nesse mesmo problema e ia chegar naquela mesma resposta, só que com um procedimento muito mais simples. Aqui, em poucas linhas, a gente vai conseguir chegar naquela mesma resposta. Tá legal? Tá? Inclusive, é uma maneira adicional de a gente verificar a validade da lei de Gauss. Né? A gente tem essa relação que está correta, né? Mas a gente precisa verificar. Uma verificação é nesse caso, onde a gente já sabe a resposta, né? Através daquele exemplo que a gente fez lá no início do curso, tá bom? Então nós temos que chegar no mesmo resultado. Então qual que é a ideia aqui, gente? Agora nós vamos atacar a mesma situação, só que usando a lei de Gauss e usando alguns argumentos de simetria, que vão simplificar muito aqui a nossa vida, tá? Então você tem lá o fio infinito, peguei um pedaço desse fio, tá? Um pedaço de comprimento L, um L qualquer, e aí eu vou traçar aqui uma gaussiana cilíndrica, tá? Esse cilindro azul que eu desenhei aqui é justamente a minha gaussiana S, tá? Envolvendo uma certa quantidade de cargas que está contido no interior desse pedaço de fio. Tá? Qual que é a ideia aqui, gente? Por questões de simetria, vê se vocês concordam comigo. Digamos que eu pego uma distância Y aqui, né, uma região aqui que está, nessa linha, que está a uma distância Y do meu fio, né? Do meu fio infinito. Então, olha só, gente, como esse fio ele é muito compridão, né? O comprimento dele é muito maior do que essa distância que eu estou analisando, né? É um fio infinito, né? Dentro dessa aproximação. Vocês concordam comigo que, por questões de simetria, o campo elétrico, em todos os pontos ao longo dessa reta, desse segmento de reta aqui, ó, tem que ter a mesma intensidade e a mesma direção? Porque, olha só, se esse fio é muito comprido, não faz sentido você achar que o campo elétrico aqui é mais ou menos intenso do que o campo elétrico aqui, ou tem uma intensidade maior ou menor do que o campo elétrico aqui, ou do que o campo elétrico aqui. Porque esse fio é infinito. Então não faz sentido você falar, não, se eu estou um pouquinho mais para a direita, o campo elétrico é mais intenso. Se eu estou um pouquinho mais para a esquerda, o campo elétrico é menos intenso. Não faz sentido isso. Esse fio é infinito. Tá? Então, dentro dessa aproximação, dessa idealização de fio infinito, é uma coisa que não existe, né? Eu sei,
Mas o resultado que essa idealização traz para a gente é um resultado muito bom, é um resultado prático em muitas situações, né? É um resultado que está próximo da realidade em muitas situações práticas, tá? Então, se o fio é infinito, o campo elétrico aqui eu sei que ele tem que apontar para cima, por causa das que são cargas positivas, né? E todos têm que ter a mesma intensidade. Aí vocês poderiam perguntar também, não, mas por que você desenhou o campo elétrico para cima e não desenhou, por exemplo, os vetores campo elétrico inclinadinhos, né? Por que eles não poderiam ser inclinados? Porque olha só, gente, se eu tivesse um campo elétrico, se nesse ponto aqui eu tivesse um campo elétrico inclinado, se eu pego um conjunto de cargas à direita desse ponto, esse conjunto de cargas vai gerar um campo elétrico apontando para lá. E aí eles vão anular as componentes horizontais do campo elétrico e vai sobrar só a componente vertical. Na verdade, foi isso que esse argumento de simetria que a gente usou lá no capítulo de campo elétrico. Quando eu peguei esse fio, tracei um sistema de coordenadas e dividi esse fio em pedacinhos infinitesimais, fazendo aquele argumento de simetria, né? Vocês podem pegar lá no vídeo lá um dos primeiros vídeos de campo elétrico, né, que a gente trabalhou, a gente viu que por questões de simetria, as componentes horizontais do campo elétrico vão sempre se cancelar. Para cada componente horizontal que eu tiver do lado de cá, produzido por uma carga, eu vou ter um campo elétrico, uma componente horizontal de campo elétrico, produzido por uma outra carga, apontando no sentido contrário. Para cada carga do lado de cá, eu vou ter uma carga do lado de cá que vai anular as componentes horizontais do campo elétrico. E só vai ter componente vertical, tá? Então isso está demonstrado lá naquele vídeo que a gente estudou. Então aqui, pegando aquele resultado, e aquilo faz sentido, né, pela simetria do problema, a gente pode afirmar com toda certeza que para todos os pontos a uma mesma distância do fio, esses vetores campo elétrico aqui, que são esses vetores pretos, são todos paralelos e de mesma intensidade, né? Seja aqui em cima, seja aqui embaixo, né? Se eu pegar uma distância y abaixo aqui do fio, eu vou ter o mesmo comportamento. Ou seja, o campo elétrico, ele é uma função só de y. É uma função só da distância que eu estou em relação ao fio. Tá legal? E é isso que eu vou usar para calcular o fluxo do campo elétrico. E relacionar isso com a carga que está contido dentro da minha gaussiana, né, de comprimento L aqui. E eu peguei uma gaussiana cilíndrica, né, uma gaussiana esperta, boa o suficiente para simplificar o meu cálculo, né? A lei de Gauss, como a gente já discutiu, a lei de Gauss ela é válida para qualquer formato de gaussiana. Nesse caso, pela simetria do problema, eu vou pegar uma gaussiana esperta, né? Vou pegar uma gaussiana que tem um formato bom o suficiente para simplificar o cálculo dessa integral. Então vamos fazer o cálculo dessa integral aqui, ó. Então bate o olho no desenho e bate o olho aqui, ó. Eu quero calcular a integral em toda a gaussiana cilíndrica de E escalar dA, tá? Então olha só, gente, em todos os pontos do corpo cilíndrico dessa gaussiana, né? A minha gaussiana é cilíndrica. O corpo do cilindro é esse aqui, ó, né? Essa parte lateral aqui, ó. Então, em todos esses pontos, né? É uma estrutura é um corpo tridimensional, né? Em todos os pontos dele, os meus vetores campo elétrico são paralelos aos vetores de área. Ou em cima, ou embaixo, ou em qualquer ponto do corpo da gaussiana, né? Da gaussiana cilíndrica. Então, o campo elétrico é paralelo ao de área em todos os pontos. Então, como é que fica E escalar de área? Vai ficar módulo de E vezes o módulo do de área, cosseno do ângulo entre o campo e o de área. Em todos os pontos, o cosseno do ângulo entre o campo e o de área é zero. Cosseno de zero é 1. Né? Então, eu vou ter uma integral de E dA, onde o E avaliado, né, em todos os pontos da superfície gaussiana vai ter a mesma intensidade. Eu vou conseguir tirar o E da integral. Então, isso aqui é igual a E vezes a integral de d área em toda a superfície S do meu cilindro, tá ok? Olha só, gente, eu estou fazendo aqui a integral no corpo desse cilindro, né? Porque a integral, o fluxo nessa lateral aqui, ó, o fluxo na tampa
da gaussiana e nessa outra tampa da gaussiana, quanto vocês acham que é o fluxo nessa tampa e nessa tampa? O fluxo tem que ser zero, né? Porque em todos os pontos dessa tampa da direita e dessa tampa da esquerda, o campo elétrico é perpendicular ao de área. O campo elétrico é perpendicular ao de área. Eu não tenho vetores campo elétrico atravessando essa lateral e nem atravessando essa lateral. Os vetores campo elétrico são paralelos à superfície. Então, se é perpendicular ao de área, em todos os pontos, o fluxo é zero. Eu só vou ter fluxo na lateral da gaussiana. Então, na verdade, aqui, ó, eu até cometi um erro aqui, né? Na verdade, essa integral é uma integral aberta, né? É uma integral só na superfície S lateral. Né? Esse dA é o dA lateral, né? Porque aqui tudo bem, é o fluxo todo, tanto na lateral quanto nas tampas. Só que nas tampas o fluxo é zero. Então eu só vou ter fluxo na lateral. Né? Então aqui, ó, na verdade, é a integral, para ser bem rigoroso, né? Isso aqui é a integral aberta, sem aquela bolinha, na superfície S lateral do cilindro. Né? E aqui é o dAL, né? É o dA lateral. Posso até colocar um Lzinho aqui, ó, só para indicar que é um elemento de área lateral, ou seja, no corpo lateral do meu cilindro. Né? Então, como é que fica isso aqui, gente? Isso é igual a campo elétrico vezes a integral de d área lateral. Ó, gente, a integral do d área é a própria área. Que área? A área lateral do meu cilindro. Né? Você tem aqui um cilindro, ó, um cilindro de raio y, o raio dele é y, e o comprimento dele, né, o comprimento dele aqui é L. Se vocês lembram, qual que é a fórmula da área lateral, superfície lateral, né? Qual que é a área do corpo de um cilindro de raio y e lado L? A área lateral do cilindro é o comprimento da base, que é 2π vezes o raio y, né? Aqui o raio é y, então vai ser o comprimento da base, 2πy, vezes a altura, L. Né? Essa é a área lateral do cilindro. 2π vezes o raio, vezes o comprimento. Tá? Então vai ficar o seguinte, né? Isso é igual. Então como é que ficou? Campo elétrico vezes a integral do d área. A integral do d área é a própria área, né? Então vai ficar 2π vezes y vezes E. Isso tudo que eu fiz aqui, né, esse raciocínio aqui, é o lado esquerdo da lei de Gauss, é o cálculo do fluxo. Eu vou agora pegar esse resultado e relacionar com o lado direito da lei de Gauss, né, que é a carga contida dentro da gaussiana, a carga contida nesse comprimento de fio sobre ε0. Né? Então agora, finalizando, eu tenho o seguinte, isso implica que campo, intensidade dele, né, que é o que eu quero achar, vezes 2πyl, 2πyl, isso é igual a carga que está contida nessa região sobre ε0. Gente, olha só, sabendo a densidade e sabendo o comprimento, qual que é a carga total que está contida nesse comprimento de fio aqui? Ó, lambda, densidade, não é carga sobre o comprimento? Então, se eu pego, como esse fio é uniforme, peguei a carga total contida aqui, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo comprimento total. A carga total sobre o comprimento total é a densidade. Né? Então, essa carga que aparece aqui no numerador da lei de Gauss vai ser o quê? Carga é lambda vezes o comprimento L. Então, vai ficar lambda vezes L. Né? Esse numerador aqui, ó, esse sujeito, é a carga dentro da gaussiana.
Carga dentro daquela gaussiana cilíndrica ali, né? Então, olha só, esse L aqui vai cortar com esse, ó. Esse comprimento L vai cortar com esse. Então, vai ficar aqui a intensidade do campo, o campo elétrico. Ele é uma função só da distância y, que eu estou em relação ao φ, né? Isso é igual a quê? 1 sobre 2πy0. Não é a constante de Coulomb, né? A constante de Coulomb é 4πy0. Então, aqui é 1 sobre 2πy0, vezes o que, gente? Aqui o 2π eu passei dividindo, o y0 já está lá, o lambda está aqui em cima, e o y vai passar dividindo. Então, vezes lambda sobre y. Se eu quiser escrever a forma completa, né, vetorial, o campo elétrico aqui eu sei que ele aponta para cima, na direção mais y, né? Aqui é o meu vetor unitário y. Só para a gente se orientar. O módulo é isso. Se eu quiser agora colocar a forma vetorial, né, a forma completa, eu vou ter que o vetor campo elétrico, ele é 1 sobre 2πy0, lambda sobre y, o lambda é um número positivo, né, porque essas cargas são positivas, na direção y. Então, o campo elétrico aponta, né, para fora aqui do meu cilindro gaussiano, né, e decai, né, diminui com 1 sobre y. Quanto mais distante eu estou do fio, menor a intensidade do campo elétrico, né, variando com o inverso da distância. Se vocês olharem lá nos vídeos para trás, né, do capítulo de campo elétrico, a gente chegou nessa mesma resposta, só que deu muito mais trabalho, né? A gente caiu na integral com substituição trigonométrica e tal, deu muito mais trabalho para resolver. Com a lei de Gauss, a gente fez aqui em 3 ou 4 linhas, tá? Fica muito mais fácil. Porque, como esse problema tem simetria cilíndrica, né? Ou seja, o campo elétrico tem a mesma intensidade e a mesma direção em todos os pontos da lateral do meu cilindro, né? Isso aqui é simetria cilíndrica, ficou fácil eu resolver essa integral. Eu consegui tirar o campo elétrico da integral de fluxo e relacionar o campo com a carga sobre y0, né? Aí chega na resposta. Tá legal? Nem sempre isso vai ser possível. Em problemas que envolvem simetria cilíndrica, isso vai ser possível. Tá? A lei de Gauss ela é válida para qualquer situação, tendo ou não tendo simetria. No caso de simetria cilíndrica, além da lei de Gauss ser válida, ela vai me permitir tirar o campo elétrico da integral e achar o valor dele, relacionando com a carga sobre y0. Tá? Tem uma outra situação aqui que eu vou discutir agora, é o nosso segundo exemplo do vídeo 13. É um outro caso de simetria, agora simetria plana, onde eu vou conseguir fazer isso também. Eu vou conseguir tirar o campo elétrico da integral e achar quanto que ele vale. Tá? Ou seja, eu vou usar a lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico. Tá? Na verdade, vão ser 3 tipos de simetria. A simetria plana, simetria cilíndrica e simetria esférica. São os 3 tipos de simetria onde eu consigo tirar o campo elétrico da integral. Tá legal? E utilizar a lei de Gauss para achar quanto que ele vale. Então, vamos ver agora esse outro exemplo aqui, que é o exemplo de uma chapa uniformemente eletrizada. Tá? Então, você chegou lá no seu laboratório, pegou uma chapa bem grandona, tá? Uma chapa bem grande. A rigor, né, a gente vai fazer uma aproximação de chapa infinita, tá? Mesmo sabendo que isso não existe. Mas vamos pegar uma chapa muito grandona lá no seu laboratório. Aí você eletriza essa chapa uniformemente. Tá? Você distribui cargas positivas, digamos, tá? nessa superfície bidimensional. Tá? Ou seja, o que significa uma chapa uniforme? Significa que a densidade de cargas, só que agora é a densidade superficial. O que é a densidade superficial? Carga por área. Então, se você pega um pedacinho de superfície, né, dessa chapa e conta a quantidade de cargas que você mede, né, a quantidade de cargas que você tem lá dentro, a carga sobre área é a densidade naquela região.
Se a chapa for uniforme, aquela razão ali é a mesma em toda a chapa. Tá? Então, a razão carga por área é a mesma para todos os pontos de uma chapa uniforme. Tá legal? Então, gente, se essa chapa aqui ela é muito grandona, né? Então vocês concordam comigo que os vetores campo elétrico à direita dela vão apontar todos para lá, uniformemente, e à esquerda, o campo elétrico, os vetores campo elétrico vão apontar todos para cá, e uniformes também. Né? Porque não faz sentido, como essa chapa aqui é muito grande, não faz sentido você falar, ah não, o campo elétrico um pouquinho para cima é mais intenso do que o campo elétrico mais para baixo. Não faz sentido, a chapa é grande, né? Não faz distinção se você está um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. O campo elétrico tem que ter o mesmo valor em todos os pontos. Né? E aqui ele aponta para a direita, que são cargas positivas, os vetores campo elétrico divergem, né, das cargas positivas, e aqui aponta para o lado esquerdo. Tá? Então ele é uniforme para a direita e uniforme para a esquerda desse lado. Tá? E aí o que eu vou fazer então, gente? Eu vou pegar de novo aqui uma superfície gaussiana, em formato cilíndrico, né? Uma gaussiana pequenininha aqui, tá? Então essa aqui é a minha gaussiana S. Tá legal? Você vê que dentro da gaussiana eu tenho essa regiãozinha com cargas, né? E aí eu tenho os vetores campo elétrico atravessando essa parte da gaussiana e essa parte da gaussiana. Então, tanto nessa tampinha da direita quanto nessa tampinha da esquerda, eu tenho vetores campo elétrico cruzando a gaussiana. Na lateral, gente, no corpo lateral dessa gaussiana cilíndrica, não vai ter fluxo, concorda comigo? Porque olha só, na lateral do cilindro, ó, os meus vetores de área, por exemplo, aqui, né, apontam para cima e o campo elétrico aponta para a direita. Ó, o de área para cima e o campo para a direita. São perpendiculares entre si, não vai ter fluxo. Em qualquer região do corpo do cilindro, eu não tenho vetores campo elétrico cruzando a superfície lateral do cilindro. Eles só atravessam essa tampa e essa aqui. Tá? No corpo do cilindro, o campo é paralelo. Tá? Então, eu só vou ter fluxo aqui e aqui. Vamos ver quanto que vale. Né? Então, o fluxo total nessa gaussiana cilíndrica, o fluxo φ elétrico, vai ser, então, o fluxo na superfície da direita, né, nessa tampinha da direita, mais o fluxo à esquerda. Porque o fluxo na lateral, logo de cara, pela simetria do problema, a gente já vê que esse camarada é zero. Não precisa nem fazer a conta. Né? Então vamos ver o fluxo na direita. Fluxo na tampa direita dessa gaussiana. Ué, isso aqui vai ser a integral de E escalar de área do lado direito. Do lado direito. Né? Ou seja, nessa tampinha aqui, ó, os elementos de área apontam para a direita, paralelos ao campo elétrico. Né? Essa integral é na superfície S da direita. Não tem a bolinha aqui, porque eu estou integrando só nesse termo. Eu estou avaliando só esse termo aqui. Né? Então, é a integral na superfície aberta. Né? Então, não tem aquela bolinha aqui. Tá? Então, isso aqui vai dar integral na superfície S direita de módulo de E, que é constante, módulo do de área, do lado direito, cosseno do ângulo entre eles, né? Cosseno do ângulo entre esse cara e o campo. Cosseno de zero, que é 1. Né? Então, isso aqui é igual, como o campo elétrico é uniforme, né? Em todos os pontos, e aponta sempre para a direita, eu vou tirar da integral, então vai ficar E vezes a integral de d área do lado direito. Ué, gente, o que é a integral de d área? A integral de d área é a própria área, né? A área dessa chapa aqui, que eu vou chamar de A. Né? Então vai ser campo elétrico vezes a área. Positivo, né? Os vetores campo elétrico estão saindo da gaussiana, né? Estão gerando fluxo positivo. Do lado esquerdo vai ser a mesma coisa. Vou colocar aqui só por completeza, mas vai dar o mesmo resultado. Né?
o fluxo à esquerda vai ser a integral na superfície S esquerda de E escalar de área. É escalar de área do lado esquerdo. O que vai dar isso aqui, gente? Módulo de E, módulo do d área, cosseno de zero, que é 1. Né? Do lado esquerdo, aqui nessa tampa da esquerda, o d área aponta para a esquerda em todos os pontos, e o campo elétrico também aponta para a esquerda. Né? Aqui eu tenho campo para lá, e aqui eu tenho campo para a esquerda. Então, eles são paralelos entre si. Então, aqui eu vou ter, pelo mesmo motivo, o E é constante, eu vou tirar da integral, vai ficar E vezes a integral de d área do lado esquerdo. Então, de novo, né, essa área aqui é a mesma dessa, né? Eu peguei uma gaussiana cilíndrica, então vai ficar campo vezes área. Campo vezes área. Né? Então, quanto que vai dar o fluxo total? O fluxo total, vou escrever aqui e continuar aqui embaixo. O fluxo total, o φ elétrico total, nesse caso vai dar o que, gente? Vai dar esse mais esse, vai dar 2 vezes o campo elétrico vezes a área. Né? Integrei só aqui e aqui, porque na lateral o fluxo é zero. Né? Então, isso aqui, ó, esse sujeito, essa expressão, é o lado esquerdo da minha lei de Gauss. Agora eu preciso avaliar o lado direito. Né? Então, agora, pela lei de Gauss, eu tenho o seguinte, ó, isso implica que 2E vezes área é igual a 1 sobre ε0, né? Aqui, ó, 1 sobre ε0 vezes a carga. Qual carga? A carga que está dentro da gaussiana. Sempre esse Q aqui da lei de Gauss é a carga que está só dentro da gaussiana. Tá? Qual que é a carga que está dentro da gaussiana, gente? Essa carga aqui, ó. Essa carguinha aqui, ó. Toda a carga que está contida ali dentro. Esse cara tem área A, esse da direita tem área A também, então esse pedacinho aqui tem área A também. Né? Então, sabendo a densidade de cargas e sabendo a área, como é que eu acho a quantidade de cargas que está lá dentro? É sigma é carga por área. Então, carga é sigma vezes área. Né? Então, o Q que aparece do lado direito da lei de Gauss, nesse caso, vai ser sigma, densidade, né? Vezes a área. Né? Vezes essa areazinha aqui, né? Que é igual à área da tampa da minha gaussiana cilíndrica. Tá? Então, aí esse Azinho vai cortar. Então, eu vou ter aqui o campo elétrico. Então, o módulo do campo elétrico, né, tanto à direita quanto à esquerda, vai ser o quê? Densidade sigma sobre 2ε0. Vai ser, isso é a intensidade do campo, né? Sigma sobre 2ε0. Tanto à direita quanto à esquerda, né? Se eu quiser escrever na forma vetorial, só para ficar completinho, né? À direita da chapa, o campo aponta para lá com aquela intensidade. Então, eu vou ter o campo elétrico à direita, ele vai ter sigma sobre 2ε0 de unidades, né? Sigma sobre 2ε0 de módulo. Em qual direção? Na direção x, né? Na direção mais x. E o campo elétrico à esquerda, né? Aqui eu posso dizer o seguinte, vai ficar meio embolado aqui, né? Mas vou escrever aqui no cantinho. Vou escrever assim, já que a gente está terminando, não tem problema. O campo elétrico à esquerda, ele é menos esse cara, né? Então ele vai ser, ele é igual a sigma sobre 2ε0, é o módulo dele, né? Sigma sobre 2ε0, sigma é um número positivo, né? A chapa é positiva,
Na direção o que, gente? Na direção menos x. Então, mesma intensidade, né? Só que aqui ele aponta para a direita e a esquerda da chapa ele aponta para a esquerda. Tá legal? Então, de novo, problemas que envolvem simetria plana, né? Ou seja, problemas onde o campo elétrico tem a mesma intensidade em todos os pontos aqui nas proximidades dessa chapa muito grandona, né? Eu vou conseguir de novo, né, tirar o campo elétrico da integral e usar a lei de Gauss para avaliar quanto que vale o campo elétrico, tá? Achar o módulo dele. Tá? Então, beleza. Falamos de simetria cilíndrica, simetria plana. Falta agora a gente fazer um exercício sobre simetria esférica utilizando a lei de Gauss. Tá? A gente faz isso no vídeo 14.